Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos começar uma unidade nova. Nós vamos falar de história em quadrinhos. Eu amo história em quadrinhos, tá? Aí, página 68 do livro Ápice de Língua Portuguesa. Bora lá, então? Olha aqui. Então, a gente observa que aqui na abertura da unidade tem várias imagens, né? E aí, por meio dessas imagens, mesmo que não tenha uma única palavra escrita, a gente consegue entender, né? Então, vamos ver aqui o que nós vamos aprender nessa unidade, Ler e interpretar a história em quadrinho, identificar alguns recursos das histórias em quadrinhos, produzir balões de fala para história em quadrinhos, estudar algumas diferenças entre a língua falada e a língua escrita, estudar a tonicidade das palavras, conhecer algumas regras de acentuação de palavras, estudar o uso do C e o C com cedilha e participar de de atividades orais. Muito bem. Vamos ver quais os questionamentos que ele pediu aqui pra gente? Que tipo de história você mais gosta de ler? Por quê? Então, aí a gente já aprendeu um monte, né? Que tem fábulas, que tem história de contos de fábulas, tem contos de terror, tem contos, tem romance, né? Então tem as histórias em quadrinhos, tem muitas coisas legais. De todas, quais que você mais gosta? De que você mais gosta? História com imagem ou sem imagens? Explique. Observe a cena e responda. Que tipo de história podem ser essas? Olha aí, tá? Então, isso daqui é só pra gente pensar. Então, vocês respondam aí na oralidade mesmo, tá? Não precisa escrever em lugar algum, não. Agora, vamos começar aqui, Para iniciar, histórias em quadrinhos podem trazer personagens surpreendentes. Você já ouviu falar em algum dinossauro? E tiranossauro? E tiranossauro que eram dinossauros que só comiam carne. Ai, miséria. Na história em quadrinhos que você vai ler, há dois tiranossauros diferentes. Eles não comem carne. O que será que vai acontecer? Em silêncio, leia a história em quadrinho a seguir, observem as imagens e os sinais de pontuação que aparecem para melhor compreender a história. Se precisar, peça ajuda a um colega ou a professora, mas como a gente não tá aí, chama a mãe e o irmão aí para ajudar. Leitura de história em quadrinhos. Tiranossauro é o Horácio, tá? Que é da turma da Mônica. Meus amores, então a gente vai ver que na história em quadrinhos, às vezes nem tem os balão. E aí a gente vai ver que existem tipos de balão também, tá? Mas a expressão, olha, a imagem diz tudo, ó o olhinho dele, O que ele tá olhando as alfaces, tá? Saiu até um suorzinho, tá vendo? Né? E olha aqui, a cara de espanto desse. Por que será que esse tá com essa cara assim, todo apaixonado, babando, salivando? Fresquinha, fresquinha. Vamos ver a cara do outro, né? Por que ele tá admirado com essa cara de espanto, o olhão regalado? Porque, como já disse, eles comem carne. Olha aqui, delícia de alface. Tão gostosa. Fresquinha. Por que eu sei que ele falou todo empolgado? Por conta da pontuação, Ele tá exclamando, sabe? Ele tá todo empolgado falando da alface. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora, hein? Olha lá, engoliu, jogou só a raiz fora, tá vendo, engoliu só a raiz fora. Olha a carinha desse daqui. Aí, decididamente você é um criminoso, Horácio.
Aí ele, uai, por quê? Olha lá. Por que que é um crime o que ele fez, né? Comeu alface, jogou só o talinho fora, né? Aí vamos ver, ó. Então não sabe que precisamos, desde agora, evitar a poluição? E o que foi que eu fiz? Fica sujando meio mundo com esses talos de alface a cada refeição. Olha aí. Aí continua, hein, ó. Tá? Eu vou deixar vocês continuarem para poder ver, tá bom? O que aconteceu aí no final da história. Aqui, olha, sobre o autor. Tem um pedacinho da biografia do Maurício de Souza, tá? Ele nasceu em 1935 e é um dos mais famosos cartunistas brasileiros. Cartunista é quem escreve cartoon, que é história em quadrinho. Criou a Turma da Mônica e vários outros personagens de história em quadrinho, que inclusive o Horácio é criação dele, tá? Então agora vamos, ó. Depois que vocês lerem com bastante atenção, a tia Bel começou a ler com vocês para vocês perceberem que para a gente ler a história em quadrinho não basta você só ler o que está escrito. É preciso olhar nas imagens, sabe? Esses barulhinhos que eles fazem, ó. A importância desses pontos, da pontuação, tá vendo? Ó, aqui, ó. Não falou nada, ó. Tá comendo banana, ó. Tá vendo? Né? Então, vamos ver. Interpretação do texto. Agora, leiam a história juntos, depois numerem os quadrinhos na ordem em que foi lida, tá? Observe, aí tá mandando você voltar aqui e você lê, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai lendo os quadrinhos. Porque depois ele vai falar assim, lá no quadrinho 2, entendeu? Observe as imagens dos quadrinhos. Em que lugar a história acontece? Tá? Em que lugar que é? Essa história se passa no tempo dos dinossauros. Ela traz pistas para sabermos em que momento do dia os fatos acontecem. Que pistas são essas? Então, ó, é de manhã, é de noite, é de tarde. Que pistas vocês observam para saber que hora que é, ó? Tá? E aí? Escreva o nome dos dois personagens dessa história, tá? Então, vocês vão olhar lá as dicas, né? Então, eles estão... O Horácio tá com fome, né? Então, olha o tempo, olha tudo para vocês dizer que hora que é, em que momento do dia que é. Nas unidades anteriores, vimos histórias em que fala dos personagens. Vimos história em que a fala dos personagens era iniciada por travessão. Na história em quadrinho que você leu, as falas estão dentro dos balões dos quadrinhos. Dentro dos balões. Nos quadrinhos a seguir, pinte de amarelo quando o balão for a fala do Horácio e de azul quando for a fala do Teconodonte, tá? Então, ó, vocês vão pintar, tá? De azul do Horácio e de azul do Teconodonte. Agora vamos, ó. Releia o quadrinho abaixo. Releia de novo, ó. Copie do quadrinho a seguir uma das palavras que Horácio usa para falar sobre a alface que está comendo, tá? Então, pode ser qualquer uma, ele fala várias coisas sobre a alface. Agora, releia outro quadrinho. Tá vendo? Esse sinalzinho, essas expressões que aparecem, a gente chama ela de onomatopeia,
tá? Ela tem um nome, essas palavrinhas que aparecem, que faz ploft, sabe? O zoom do som, esses sinaizinhos, eles têm um nome. Vamos ver se eles vão ensinar para nós aqui, ó. Leia o que está escrito no balão em voz alta. O que essa expressão indica? Que tal o quê? Né? As mesmas palavrinhas que ele usou lá em cima, né? Observe Horácio e os sinais de pontuação que estão no balão apontados para ele. Depois, pinte os quadrinhos que podem indicar o que a fala do Teconodonte provocou em Horácio, tá? Então, a fala, e aí olha a expressão dele, tá? Então, o que significa essas expressões aqui, ó, esses pontos de interrogação e de expressão? Medo, espanto, raiva, dúvida, surpresa, alegria. Então, olha lá, ó. Então, ele olhou assim, ó, né? O que significa? 2 pontos de interrogação, né? O que significa ponto de interrogação? E esse ponto aqui, o que ele indica? Então, vocês podem pintar mais de um quadrinho, tá bom? Aí, vocês me mandem, tá? Mas leiam com atenção, tá? E aí, depois a tia Isabel vai explicar mais sobre esses onomatopeias e o resto das coisinhas.